A nossa aula de hoje é sobre estatística, medidas de tendência central. Então nós vamos falar nessa aula sobre 3 medidas que são consideradas medidas de tendência central, usadas muito na parte de análise e interpretação de dados, dados estatísticos. Então a primeira delas é a média aritmética simples. Então, representada aqui por esse símbolo, x barra. Então, sempre que a gente for calcular a média, eu vou utilizar esse símbolo aqui, x barra. Então, a média aritmética, ou simplesmente média, dos n valores x1, x2, x3, xn é dado pela seguinte expressão. Média igual x1 mais x2 mais até o meu xn dividido por n. Então, basicamente, para você calcular a média simples entre uma determinada quantidade de números, você vai somar todos eles e dividir pela quantidade de números que você somou. Então, se você for calcular a média entre 10 números, você vai somar os 10 e depois dividir por 10. Quando esses elementos têm uma certa frequência, nós temos uma outra ideia. Olha só, quando os valores x1, x2, x3, xn têm frequências f1, f2, f3, fn, calcula-se média aritmética ponderada. Então, onde que nós vamos ver esse tipo de situação? Se para calcular a média eu tiver vários números repetidos, então eu posso pegar cada número repetido e multiplicar pela quantidade de vezes que esse número repetiu. Daqui a pouco, no exemplo que nós vamos fazer, nós vamos ver uma situação onde aparece essa ideia da média ponderada. Então, a média aritmética seria dada por essa expressão aqui. Então, o meu número x1 vezes a quantidade de vezes que ele apareceu, depois o x2 vezes a quantidade de vezes também que ele apareceu, até o meu xn vezes a quantidade de vezes que ele apareceu. E na hora de dividir, eu divido pela soma dessas frequências. Então, isso é o que nós chamamos de média ponderada. O próximo elemento aí, a nossa próxima medida, né, de tendência central é chamada de moda, que nós vamos representar desse jeito, MO. Esse é o mais simples de todos. Olha só como é definido. É o elemento de maior frequência em uma amostra ou população. Então, moda é o elemento que mais aparece, é o elemento que tem a maior frequência. Só olhar para a amostra que você vai conseguir identificar. E a mediana. A mediana é o seguinte, com a amostra organizada em rol, então sempre que falar rol é ordem não decrescente ou ordem não crescente, ou seja, você vai organizar os dados em ordem. Se tiver um elemento que apareça mais do que uma vez, você tem que colocar a quantidade de vezes que ele aparece. A mediana, que aqui a gente vai representar por MD, é o elemento central desse rol. Só que nós temos duas situações. Olha só, se o número de elementos for ímpar, existe um termo central, que será a mediana. Então, se você tiver uma quantidade ímpar, a mediana, depois que você organizar em ordem crescente, a mediana vai ser o termo central. Porém, se o número de elementos da amostra for par, não existe um termo central. Então, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Então, basicamente, esse é o nosso resumo aqui da aula de hoje. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui usando exatamente essa teoria. Então, olha só, o primeiro. Determine a média, a moda e a mediana desses números aqui. Então, primeira coisa, eu vou observar que nós temos aqui 7 números. Então, a média x barra é a soma de todos esses números. Então, 4 mais 4 mais 2 mais 7 mais 5 mais 12 mais 8, dividido por 7, porque nós temos 7 valores. Então, 42 dividido por 7, 6. Média, 6. Moda. Moda é o elemento que mais aparece. Nesse caso aqui, o único elemento que apareceu 2 vezes é o 4. Os outros apareceram uma única vez. Então, a moda é o 4. Se não tiver nenhum elemento, se todos os elementos aparecem uma única vez, nós dizemos que a amostra não tem moda. Ou, se tiver 2 valores que apareçam uma mesma quantidade de vezes, né, sendo essa quantidade a maior, nós dizemos que a amostra é bimodal, tem 2 modas. Tá?
E a mediana, eu tenho que organizar os dados em rol, ou seja, eu vou organizar esses dados aqui em ordem não decrescente, ou seja, começando do menor para o maior e os que repetem, os elementos repetidos, eu vou ter que escrevê-los. Então, 2, 4, 4, 5, 7, 8 e 12. Organizei os dados. Como nós sabemos que tem uma quantidade ímpar, 7, eu vou ter um termo central. Como que eu vou fazer para encontrar esse termo central? Eu posso ir eliminando, ó, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, o elemento central, o que sobrou é esse daqui. Ou seja, a minha mediana é 5. Só isso. Média, mediana e moda. Próximo exemplo. Mesma ideia. Determinar a média, a moda e a mediana destes números aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, a minha média vai ser a soma de todos esses números dividido por 8. 60 dividido por 8, 7,5. Então, a média, 7,5. Moda, o elemento que mais aparece. De novo, o único elemento que apareceu 2 vezes foi o 3. Então, a minha moda, 3. E a mediana, vou ter que organizar os dados em rol. Vou ter que organizar essa amostra em rol. Em ordem crescente, ó, 2, 3, 3, 7, 9, 10, 11 e 15. Coloquei em ordem crescente. Como tem uma quantidade par de termos, se eu eliminar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, sobram 2 termos centrais. Então, o que vai ser a minha mediana? A média desses 2 termos que sobraram. Ou seja, 7 mais 9 dividido por 2. Média, né, desses 2 números. 7 mais 9, 16, dividido por 2, 8. Então, mediana, 8. No próximo exemplo, a gente vai pensar um pouquinho naquela ideia da média ponderada. Olha só, a tabela abaixo mostra a distribuição dos salários de uma empresa. Determine a média, a moda e a mediana destes salários. Então, olha só, aqui eu tenho a minha tabela. Então, eu tenho 5 funcionários que recebem 1.200, 6 funcionários que recebem 1.500, 2 funcionários que recebem 2.500 e 2 funcionários que recebem 5.000. Para eu calcular a média, eu tenho o quê? Como 5 funcionários recebem 1.200, eu vou ter que fazer 5 vezes 1.200. Depois, 6 vezes 1.500, 2 vezes 2.500 e 2 vezes 5.000. E na hora de dividir, eu vou ter que dividir pelo total de funcionários. 5 mais 6 mais 2 mais 2. Então, essa é a ideia lá da média ponderada. Ó. 5 vezes 1.200, 6 é como essa é a minha frequência e esse é o meu salário. Então, frequência vezes o valor e assim por diante. Isso daqui dá 6.000, 9.000, 5.000 e 10.000. Então, e a soma aqui embaixo, 5 mais 6, 11, mais 4, 15. Somando tudo aqui em cima vai dar 30.000. 30.000 dividido por 15, 2.000. Então, veja, a minha média, R$2.000. A média de salários, R$2.000. Eu ainda quero a moda e a mediana. A moda, nesse caso, é muito fácil de você encontrar. Por quê? A moda é o que mais aparece. O salário que tem a maior frequência é esse daqui, 1.500. Então, a moda, 1.500. E a mediana, o que acontece? Como eu tenho 15 funcionários, eu teria que organizar esses dados em ordem crescente. Então, eu teria que colocar o número 1.200 5 vezes, depois o número 1.500 outras 6 vezes, o número 2.500 2 vezes e o número 5.000 2 vezes. Mas, ao invés de eu ficar escrevendo todos esses números, é só eu pensar um pouco. Como a mediana é o termo central, se eu tenho 15, o termo central é o que está na posição 8, porque vão ficar 7 elementos antes dele e 7 depois. O que está na posição 8 vai ser o número 1.500. Por quê? Eu vou ter 5 números 1.200. E depois, quando eu for começar a escrever nos 1.500, na posição 8 vai ficar um número equivalente ao 1.500. Então, a minha mediana, neste caso, é igual à moda, 1.500 também. E no último exemplo,
Determine o valor de x sabendo que a média entre esses números aqui é igual a 7. Então, veja, eu tenho aqui 8 valores, só que um deles é desconhecido. O que eu vou fazer? Vou usar a minha ideia de média. Somando todos esses números aqui, 3 mais 4 mais 6 mais 5 mais x mais 10 mais 9 mais 15, e dividindo por 8, já que aqui nós temos 8 valores, eu sei que a média é 7. Esta soma aqui de todos esses números dá 52. Então, 52 mais x dividido por 8 é igual a 7. Esse 8 que está dividindo pode passar multiplicando. Então, 52 mais x é igual a 56. Ou seja, 56 menos 52, x igual a 4. Para que a média entre esses números dê 7, o x precisa ser 4. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.